A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vou gravar mais um vídeo hoje, na preparação do Senhor. Hoje a gente abordando mais um tema que, que é muito comentado, né, nos grupos, em rodas de irmandades, tá? Primeiramente fazer uma oração, orar para que o Senhor possa nos guiar nesse entendimento, que o Senhor possa abençoar cada um que vier ouvir e ver esse vídeo. Pai nosso que habita no céu, no nome do Senhor Jesus, nos encontramos na Tua presença, Senhor. Eu aqui nessa gravação e outros em tantos outros lugares, Seu povo espalhado pela terra, mas com um bom coração, um bom intento de Te servir e conhecer a verdade do Teu Filho. E Te pedimos no nome do Senhor Jesus que abra nossa mente, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Eu Te peço, Senhor, que interceda por cada família, cada casa, que possa, Senhor, se apresentar para eles, que eles possam entender a Tua verdade. Guia-nos em tudo, pedimos em Ti as Tuas bênçãos, no nome de Jesus que vive para sempre. Amém. Hoje, vamos falar um pouco sobre idolatria, né? Hoje, devido ao próprio avanço da ciência, tecnologia, mídia, forma do ser humano lidar com as situações, acaba que muitas coisas hoje se assemelham ou são idolatria quando são comparadas a atitudes e situações ao qual o nosso Deus ele tinha cobrado, orientado toda em todo o tempo, primeiramente para os hebreus, judeus, depois para os apóstolos e para os novos convertidos em Jesus. Então eu trouxe aqui um consolidado de, de textos, de comparativos, né, do que é a idolatria segundo a Bíblia e como que ela está se apresentando e muitas das vezes enganando a muitos no tempo presente. A gente vai explorar, como eu disse, o que esse material tem como objetivo, é explorar a idolatria, diversos momentos da história bíblica e fazer esse comparativo com as práticas do passado versus as práticas atuais. Por que é importante, né, a gente entender sobre idolatria? Quando a gente olha para as escrituras, a gente entende que idolatria é um pecado, né? Um pecado é quando você não atende à expectativa, né, de Deus, por se tratar, no caso, idolatria, uma ofensa, né, muito complicada e grave a Deus. E é importante a gente entender para poder se autoavaliar, identificar eventualmente essas práticas nos nossos comportamentos, os comportamentos dos nossos familiares e poder, de uma forma santa, com amor, poder orientar, deixar de fazer. Então, começando pela definição, né, a idolatria ela vem de duas palavras, né, vem de eidolon, que significa ídolo, imagem, e latreia, né, que é de adoração, culto e serviço, né? Então, a idolatria ela está voltada a prestar culto, adoração, venerar algo ou qualquer outra coisa que não seja Deus, que não seja o Deus, no nosso caso, o Deus verdadeiro, né? Porque eu falo no nosso caso, naqueles que professam a fé no Deus soberano e verdadeiro e no seu Filho Jesus como Filho unigênito, né? Outras religiões, né? Por certo, devem ter uma definição de idolatria baseada, porque
nem sempre creem num Deus verdadeiro, mas nós que cremos entendemos, né, pela definição bíblica, que é qualquer adoração e veneração que não seja a Deus, né? Isso significa atribuir qualidades, é, atributos a objetos, transformar objetos em questões divinas, imagens, ou conceitos como coisas divinas. Pessoas podem se tornar objetos ou questões ou ser idolatrados, e até mesmo o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, né, ser colocado como uma situação de ser venerado ou venerar a si mesmo, onde a idolatria ela atribui a ação, né, de quem idolatra, né, tem o ser, ou algo, ou alguém a qual recebe essa veneração e adoração, e do ponto de vista de quem a ação, né, a intenção de quem pratica esse tipo de coisa, é quando coloca-se a confiança, esperança ou a dependência nesse tipo de objeto, ser, imagem, pessoa, qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida. Então, já começamos, é importante a gente já, ao analisar essa definição, já pensar onde está a minha confiança, onde eu estou depositando a esperança do meu dia a dia, da minha família, em que eu estou colocando a minha confiança, né? E aí, o que a Bíblia, adentrando um pouco já nos textos, né? Eu separei algumas imagens que são referências, né? Obviamente são imagens geradas por inteligência artificial, né? Até para poder dar uma, uma ilustrada bem interessante. Mas segundo a Bíblia, a idolatria, de forma muito abrangente, lá ela tratava a idolatria muito voltada a questões de imagens, estátuas, né? Tinha a questão igual essa imagem aqui que é o do touro, né? Do bezerro, né? Que foi feito de ouro, enquanto Moisés ele estava ali demorando, né? Na percepção do povo a voltar com as tábuas dos 10 mandamentos, então o povo na ansiedade e é da natureza humana gerar para si deuses, né? Ela foi lá e eles foram lá e pediram para Arão realizar a construção desse bezerro. E na Bíblia tem muitos itens de adoração muito voltado à imagem estátua, colocando ela no lugar de adoração, no lugar de Deus. Tem alguns outros textos, né, que a gente vai explorar, que de uma forma sutil, na palavra dos apóstolos, na palavra de Jesus, também apresenta outras visões de idolatria, só que a mais emblemática, né, a mais conhecida, são essas que envolvem a parte de imagem e estátua. Então, muitos hoje acreditam é, são que a idolatria é você venerar esse tipo de coisa ainda, mas é muito mais amplo. Então, alguns exemplos são, por exemplo, bens materiais, dinheiro ou posse. Quando a busca por riqueza e conforto material se torna o centro da vida, lembra do que eu comentei já no slide anterior, quando fala um pouco sobre confiança, né? A veneração desacerbada, né? Acho que no geral, né? Mas colocar pessoas, familiares, o cônjuge, amigos, numa forma tão de importância a qual você muitas das vezes até não proposital coloca ele acima da vontade de Deus, você deixando de, de entender e levar sua veneração e a sua confiança a Deus, né? Você está confiando mais numa pessoa do que em Deus, né? É, tem também a questão é, retomando aqui que eu fiz uma pausinha, então, tem a questão
da idolatria, né, visão da idolatria, é quando você também coloca a confiança em outras questões como a carreira, hobby, alguma paixão de alguma ação, de algum objeto, de alguma outra coisa, né, atividades, né, esportivas, que eu coloquei de uma forma ali muito importante, que é o interessante, que é na questão assim de atividades, é quando essas atividades dominam o seu tempo, ou seja, confiança, o seu tempo ele está mais voltado ao quê? Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou estudando, mas onde que está a tua mente nesse momento? É, Deus é segundo plano, e como eu comentei anteriormente, o eu, né? Quando o ego, a autoestima, a autoimportância, os próprios desejos, ela tem a prioridade, né? Isso a gente acho que é um dos que mais se apresentam hoje e acabam passando desapercebidos. Por que que a idolatria ela é tão condenável, né? Por que que a Bíblia diz que ela é tão condenável, né? Ela tem algumas razões, né, de ela ser condenável. Porque Deus, né, como está escrito lá em Êxodo 20, ele ali dá uma orientação direta que ele é o único Deus verdadeiro. E não compartilha a sua glória, né, ou seja, a sua atenção, a confiança a ele, a veneração, a adoração a ele, a nenhum outro, a nada, né? Que está lá como primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É, tem alguns teólogos, né, em seus estudos, né, na verdade alguns teólogos que gostam que não são, vamos se dizer, fiéis às escrituras, né, que dizem que esse texto ele está relacionado não a outros deuses. Na verdade, quem quer justificar o politeísmo, né, que é a adoração e veneração a outras divindades, eles colocam que esse texto é como se tem deuses intermediários, né? Tem discussões isso acerca de Jesus, inclusive em algumas teologias, mas o Deus soberano e sobre todos eles é o Deus, como alguns chamam de Jeová, Jafé, e tem o teu tetragrama, né, que derivam para essas palavras, né, e para esses nomes. Mas aqui é muito claro, não terá outros, quer dizer, nenhum outro Deus além dele. E a Bíblia, ela dá os exemplos, né, nos textos, né, na boca principalmente dos profetas, de Davi, de explicando que você fazendo uma comparação de algo que é material, algo que não pode prover nada, que foi construído por mãos humanas, comparando a algo que é criador de tudo, né? Eu gosto quando eu olho para a idolatria, né, para esses estudos, uma definição, é, de uma definição que o judaísmo dá para Deus, né? Que é a definição que Deus, ele não existe. Eu falo, como Deus não existe? Porque para ele existir, ele teria que ser criado por alguém. Eles dão uma definição similar a isso, depois eu coloco mais detalhe. É como se Deus, para fazer isso, ele criar, mas Deus ele não existe. Deus é. Deus é Deus. Ele é o formador de tudo. Ele não foi criado por ninguém. Ele é o criador e formador. Então eles fazem um entendimento que algo para se tornar, a vir a existir, né, o conceito de vir a existir, meu filho existe por conta de uma questão, eu e minha esposa, nós criamos o nosso filho materialmente falando. Mas Deus não. Então o judaísmo ele dá um exemplo, obviamente com mais detalhes e com entendimento melhor do que eu estou dando, mas ele coloca que Deus não foi criado por alguém, Deus não foi invenção humana, ele não pode ser representado, e isso também está escrito, né, e a gente vai passar aqui, por mãos humanas. Então, ele descreve aqui a Bíblia como
ídolos como objetos feitos por mãos humanas, que não veem, não ouvem, não falam, não podem ajudar. Confiar neles é inútil. Isso aí está em exemplos lá em Salmos e em Jeremias. A idolatria, por conta disso, ela afasta você de Deus, porque você acaba é, é, colocando a sua confiança e o seu entendimento e buscando a sua esperança em algo que foi criado pelos próprios homens. Então isso te leva a um caminho que é onde Deus não está. E a sua vontade, a sua presença não está sobre essas coisas. E a Bíblia adverte, né, que isso leva a uma ruína espiritual. Ou seja, você está sendo orientado por algo que foi criado por homens, e esse caminho, ela leva à destruição espiritual, leva à ruína. E aqui eu coloquei um exemplo que, assim, para Deus isso é como se fosse uma traição. Em vários momentos da história, principalmente do Velho Testamento, ele dá um entendimento, os profetas, eles relatam, né, inspirados por Deus, de momentos ao qual Deus chamava o povo de Israel de concubina, né? Ou seja, ele trata essa questão de se virar a outros deuses como uma traição e algo muito grave. E aí a gente, uma vez, agora eu passando é, o porquê de se aprender, como que Deus tem encarado, como ele sempre encarou, na verdade, essa questão e como e isso, o quão pesado é a idolatria. Eu entro agora numa parte de um comparativo entre a idolatria como era vista antigamente, né, olhando para a Bíblia, e hoje olhando para a idolatria moderna, né? Iniciando aqui pela idolatria de imagens e estátuas, que era comumente é, ocorrida até nos povos judaicos, né? A gente vê que por onde tem uma passagem muito interessante, emblemática, que é quando Jacó sai da tenda do parente dele, que ele sai já com com as esposas, com os filhos, e durante disso Labão vai atrás dele e pergunta é, sobre algumas estátuas que eles tinham, né, de algumas que eles faziam adoração. E Jacó fala, não, isso não tá comigo, né? Isso não tá aqui, mas na verdade foi uma das esposas dele que tinha levado isso junto com a caravana. E isso comumente aconteceu também toda vez que o povo ou ele é escravizado pela desobediência, e quando ele era liberto, ainda assim ele levava essa mistura, né, de cultura, imagem. Então tinha muitas essas questões voltadas à estátua. Então o povo antigo adorava deuses representados por estátuas de madeira, pedra, ouro, prata. Acreditavam que essas imagens possuíam poder, que podiam ser manipuladas por rituais e sacrifícios. Por exemplo, tem lá a Maloque, na verdade é Moloque, né? Moloque, onde eram feitos sacrifícios. Os próprios judeus ofereciam em sacrifício crianças a esse deus pagão. E por conta disso, diversas vezes, o povo de Israel foi alertado e advertido por Deus na boca dos profetas para poder fugir dessa prática. E de novo está aí o exemplo do bezerro de ouro, onde naquele dia lá o próprio Moisés ele ali teve uma sentença de alguns que ficariam do lado de Deus verdadeiro e outros daquele que daquele bezerro construído, né? E ali já teve inclusive um exemplo muito interessante que que ali já teve um combate, vamos se dizer, familiar, daqueles que se colocaram ao lado da salvação e outros da condenação, né? Mas isso é um estudo para um outro momento. E olhando pro atualmente, né? A adoração hoje ela não está tão explícita, né?
em estátuas, exceto em algumas culturas muito específicas, né? Ou religiões, por exemplo, como o catolicismo, que é se eu não me engano, o taoísmo, o budismo. O taoísmo é muito comum como religião oriental, e tem o budismo também, o hinduísmo. Então eles têm essa veneração sobre ainda imagem, né? Especificamente imagem de representação de seres, né? Mas a gente, quando olha atualmente, a gente percebe que tem alguma veneração sobre objeto religioso, né? Hoje existem muito isso, inclusive, principalmente em igrejas que se dizem evangélicas. Então a gente sabe que tem igrejas que veneram a aguinha, a pedrinha, santificam essas coisas, né? Santifica o véu, a gente sabe, santifica a água, santifica as coisas e transforma aquilo em materiais místicos, né? Que se torna e as pessoas passam a adorar e ter devoção a esse tipo de coisa, esperando que esses materiais, né, que substituíram, né, substituem o que eles faziam no passado, que eles pudessem fazer algo pelas pessoas, né? Isso é um exemplo da idolatria, olhando para imagens, estátuas, objetos. E aqui alguns textos que é, demonstram isso, né? Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O próprio Êxodo, como eu falei anteriormente, né? Eu não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Esse texto é muito importante, porque aqui ele tem duas afirmações, né? A primeira, não devemos criar esculturas, imagens, objetos, nada, principalmente que tenha semelhança com o céu ou algo que está nos céus e nem algo que está embaixo da terra. Ou seja, a gente tem muitos que fazem anjinho, essas coisinhas, estão construindo coisas no qual Deus dá uma orientação clara que não pode ser construído e criado, né? E nem das coisas da terra ser criado imagens. E depois dessa afirmação, porque o que pode acontecer? Não foi você que criou, não foi você que confeccionou. Contudo, mesmo que não seja você, não te curvarás a elas, nem as servirás. Por exemplo, ali, quando teve aquela questão de Sadraque, Mesaque e Abednego de estar se curvando, né? Você vê, eles não foram eles que construíram, mas eles têm ali dentro do coração deles o entendimento dessa lei, dessa regra clara, essa determinação clara, né? De não se curvar a isso, e por isso eles não se curvaram, né? E aí tem o Deuteronômio, que repete o mandamento contra ídolos, né? E o Êxodo 32, que é a história do bezerro, como eu comentei, tá? Idolatria de riqueza e bens materiais, que Jesus dá lá bem o nome de Mamon. Embora não houvesse o mesmo sistema financeiro, ou seja, da forma que é hoje, a cobiça pelo dinheiro, pelos bens, eles já eram condenáveis, né? A busca insaciável e desacerbado pela riqueza e se demonstrar rico perante os demais como forma de poder, muitos a gente ouve falar, Deus é o meu dinheiro. A Bíblia sempre advertiu, tem as advertências sobre
esse tipo de comportamento, e principalmente quando envolve oprimir outros, oprimir os mais necessitados, os pobres. E a idolatria hoje ao dinheiro, o sucesso financeiro, a gente vê que é a busca incessante, cada vez mais maluca, doida que tem acontecido, e a venda cada vez mais, principalmente da rede social, em gerar pessoas milionárias, e essa busca como algo que devemos colocar a nossa confiança, né? E Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. Quando a busca por dinheiro se torna a principal motivação e fonte de segurança, ela se torna ídolo. Então, quando a gente busca o dinheiro em primeiro lugar, não como algo que é apenas transitório e permitido por Deus para que possamos ter uma vida na terra, ele vira ídolo. Quando a busca pela riqueza, pelo acúmulo, sem um viés de bênção ao qual foi dado por Deus, e essa gratidão, sabendo que tudo que ganhamos e recebemos, o pão de cada dia vem de Deus, se essa busca é desenfreada, ela se torna ídolo. A avareza é explicitamente chamada de idolatria. Bom, quais são os textos que embasam isso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o Deus dado como riqueza, né? Isso são palavras do próprio Senhor Jesus. E depois, mortificai, pois, que é uma carta de Paulo aos Colossenses, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Ele aqui já é mais específico ainda, é, um, a idolatria sobre o desejo, a loucura, a impureza, e a avareza, que é a própria idolatria sobre o bem e a posse. Porque o amor ao dinheiro, de novo, carta de Paulo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. Todos os males se iniciam por isso, pela riqueza, a busca desenfreada pelas coisas, pela riqueza, por todas as coisas. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que interessante, quantos que por conta de problemas financeiros ou não conseguir alcançar a própria expectativa de uma riqueza, de um bem material, financeiro, se suicidaram, né? Que isso aqui se transpassaram a si mesmo, ou seja, eles tiraram a própria vida, né? Aqui eles se transpassaram, vem desse conceito, né? Você vê, isso é algo a Deus que é abominável. Idolatria de pessoas e relacionamentos. Reis, líderes e até mesmo os profetas eram por vezes alvo de adoração indevida. Quantos textos que isso demonstram que isso era inaceitável, né? Que reis gostavam de ser idolatrados, líderes religiosos, e é o exemplo do próprio, e tirando até do segmento ali judaico, né? Os imperadores, outros povos, né? Que o culto ao imperador é um exemplo. E hoje, né? Isso tem se manifestado, acho que é uma das que mais acontecem. As pessoas acham que não tem problema, mas às vezes uma adoração ao esposo, esposa, né? O cônjuge, filhos, pais, amigos, líderes religiosos, né? No segmento principalmente evangélico, isso tem aumentado.
e celebridades, né? Ah, eu tenho aquele ídolo, aquela música daquele cantor que eu amo, que não sei o quê. E, e apesar de, mas não tem, mas tem, diante da Bíblia, né? Tem. E tem um patamar que que é como eu coloquei, que é um patamar que só pertence a Deus. Esse amor, essa preocupação, essa adoração. Você vê, não pode ser a pai, não pode ser a filho, não pode ser amigo, não, é somente a Deus. A dependência emocional excessiva, a busca incessante por aprovação ou a idealização de alguém pode se tornar de forma de idolatria, aquela busca de ser aceito, de querer é, se demonstrar alguém, algo importante, e que quando a felicidade ou a identidade de alguém está intrinsecamente ligada à outra, quando o fato de você ser feliz ou infeliz está ligado a outra pessoa. Eu só sou feliz se eu tiver com ele. Eu só sou feliz se eu tiver aceitação dessa pessoa. Eu só sou feliz se essa pessoa estiver comigo. Isso é também uma idolatria. Texto onde isso acontece e como que foi lidado com isso. Quando Pedro, eu coloquei aqui em Atos 10, né? Pedro, quando ele recusa a adoração, né? Quando Pedro tá ali, ia entrando, Cornélio saiu ao encontro e prostrando-se aos seus pés, e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Então você vê, os apóstolos foram orientados por Jesus a não receber adoração, não receber este tipo de comportamento, porque Cornélio, como veio de uma linhagem gentil, então esses povos tinham por hábito a esse tipo de ação, de se prostrar diante de homens, de reis, de divindade. E Pedro, não, 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 não pode parar, aqui a situação é diferente, aqui a gente adorará somente a Deus, levanta, eu sou que nem você. E lá em Apocalipse, que o próprio anjo, né, diante da visão de João, né, quando João está ali, se lança aos pés para adorar, mas aí o anjo diz para ele: não faça isso, eu sou teu conservo, ou seja, eu sou um servo igual você, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Então, o que que a gente tem visto, né? Tem orientações expressas sobre essa parte de adoração a pessoas, e eu coloquei ali em negrito líderes religiosos, porque nós estamos numa fase onde estão se adorando muitos presbíteros, cooperadores, anciãos, músicos gospel, né? E colocando eles como verdadeiros enviados de Deus. Mas e a Deus? As pessoas têm prestado a mesma confiança, adoração, atenção? Não é muito o que se percebe quando a gente olha o comportamento, olhando pelas redes sociais e de algumas entidades religiosas. Idolatria de prazeres e vícios. Lembra que lá no outro texto eu coloquei lá, e eu repeti aqui, né? Que agora é o de Efésios, mas no outro texto lá sobre prazeres, sobre as buscas desenfreadas de sexual, prostituição, essas coisas. Então, antigamente a Bíblia condenava a glutonaria, a embriaguez, a libertinagem, que envolve a questão de pessoas que são promíscuas. E o apóstolo Paulo fala de pessoas cujo Deus é o próprio ventre, ou seja, o próprio vício, a busca pelo próprio desejo é o próprio Deus. E hoje, qualquer vício ou busca desenfreada por prazer que domina a vida, né, de uma pessoa, acaba afastando essa pessoa de Deus, né? Isso pode ser considerado, ela é considerada uma idolatria, que inclui vício em drogas, em álcool, pornografia, jogos de azar, comida, ou até mesmo a busca incessante pelo entretenimento e a diversão. Ou seja, a pessoa que busca a pornografia como forma de atenção, de se alegrar,
ou busca alegria nas drogas, ou busca alegria, felicidade no álcool, nos jogos, colocando a sua confiança buscando ter riqueza, acúmulo de bens baseado em jogatina, ou se durante o desejo da comida, né, que é uma glutonaria, que é algo desenfreado, aquelas coisas que você faz aqueles banquetes exacerbados que sobra comida, mas olha como temos fartura, né? Essas coisas, isso é idolatria, né? E aqui em Filipenses, né, o fim deles é a perdição e Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua vergonha, os quais só pensam nas coisas terrenas. Então a busca, você vê, como ele pega tudo isso e coloca na busca pelas coisas desenfreadamente, sem se importar com Deus ou com a própria alma, isso aí é idolatria sobre as coisas dessa vida. E também em Efésios, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idolatria, ou seja, de novo, ele reforça a questão que são atitudes de idolatria, nenhum desses vão ter herança no reino de Cristo e de Deus. E essa é uma idolatria aqui que muitos não entendem, né? Uns vão tratar, acabam olhando somente para a questão da psicologia, né? De algumas pessoas que são narcisistas, né? E são arrogantes, né? E como está aqui, deu um exemplo de Nabucodonosor, onde orgulho e arrogância sempre foram condenados na Bíblia. No caso de Nabucodonosor, ele era uma pessoa assim, né? Dessa forma, sempre com jogos psicológicos, né? Ele não era, ele exercia sobre o povo uma tirania um pouco diferente na hora que você olha o comportamento dele, né? Criou uma estátua para ser adorado, para ser bem visto como soberano, né? E hoje, né, é uma cultura que cada vez a gente vê as pessoas que são individualistas, né, e as escrituras mostram que o conceito de como conceitualmente é família de Jesus, não tem como você ser um individualista, né, a autorrealização a qualquer custo, eu preciso ser, mostrar para todo mundo, né, assim como a estátua de Nabucodonosor, que eu sou autorrealizado, que eu sou bem visto, né, e o que que as próprias redes sociais, elas promovem isso nas pessoas, né, eu preciso mostrar para minha rede, para eu ganhar muitos likes, que eu sou uma pessoa autorrealizada no casamento, eu tenho a realização sobre filhos, eu tenho a realização do meu emprego, do meu trabalho, viajo, né, a qualquer custo tem que mostrar para inflar, né, o próprio ego, para as pessoas ficarem te elogiando, né, e quando a própria vontade, né, os próprios desejos, a glória são mais importantes que a vontade de Deus. Eu preciso ser reconhecido. Mas eu amo a Deus, eu reconheço Deus, mas se você conhece, por que se busca isso, né? Sendo que essa atenção, né, as pessoas, essa devoção, esse reconhecimento, ele devia ser voltado somente para Deus. E isso, só que as pessoas buscam isso de uma forma que é, é, coloca como se não fosse nada demais, mas gera na pessoa um prazer de ser, nossa, como eu sou bom, né? Como eu sou bem visto, como eu sou bem aceito, como os meus filhos, o meu marido, o meu emprego, né? Como eu sou importante, né? E essa busca, né, incessante por reconhecimento, fama, poder, sem considerar as questões divinas, sem lembrando que se você está onde está é porque Deus quer, se você está vivo porque Deus quer, se você está com saúde, é a misericórdia de Deus, se você tem um bom emprego ou não tem, é a misericórdia de Deus também, se você come do melhor, ou que hoje um restaurante pode prover, se você come aquilo, um pão, que é o que preparou na tua mesa hoje, ainda assim é Deus que criou essa preparação, e as pessoas, principalmente que estão
buscam essa autorrealização ou estão nela, né, nesse sentimento, de certa forma, muitos esquecem do Deus, né, que é o Criador de tudo e provedor de todas as coisas. E aí tem a história de Daniel, né, que conta um pouco da queda do orgulho, do que aconteceu com Nabucodonosor pela pessoa que ele era. Tem esse texto de Provérbios, né, que a soberba procede à ruína. A soberba é um atributo, é um sentimento, um comportamento de dentro da idolatria. E a altivez do espírito procede à queda. Deus já está falando, a pessoa que é assim, ela vai cair. E em Timóteo, porque haverás homens amantes de si mesmos, avarentos, de novo, avarentos, você vê que muitos textos usam essa palavra, né? Presunçoso, soberbo, blasfemador, desobediente, a pais e mães, ingrato e profano. Então são pessoas que dessa busca desenfreada do rio, do reconhecimento, se tornam avarentos, são presunçosos, são soberbos, blasfemam, são desobedientes com pais e mães, né? Porque eu sei que eu sei quem eu sou o cara, e se tornam pessoas desse jeito ingrato, né? E profanam aquilo que é santo. Idolatria de ideologias e sistemas, né? Isso é outro que a gente tem visto muito acontecer. Adoração de deuses nacionais ou a lealdade cega a sistemas políticos e religiosos que se opunham a Deus. Ou seja, a gente tem muitos exemplos do próprio romano, né, do reinado, né, do César romano, onde a adoração ao sistema, né, aos deuses romanos, junos e tantos outros, e ao sistema político ao qual criou, que dominou muitos países, né, que era totalmente contra a vontade de Deus. E hoje a gente vê essa devoção, né, a ideologias, né, devoção cega a ideologias políticas, filosóficas, científicas, até mesmo religiosas que se tornam absolutas, substituindo a verdade divina, né? Ou seja, ideologia política, bolsonarismo, chavismo, lulismo, trumpismo e tantas coisas que são ideologias criadas por o próprio marxismo, comunismo, socialismo, todas essas coisas onde as pessoas colocam a sua devoção em cima desse tipo de coisa. Conceitos filosóficos de como a humanidade deve se comportar, deve ser, ou científico, se estribando nessas questões científicas, né, como se fosse soberana. E o pior que eu considero particularmente o pior de todos, esses daí, porque são pessoas que professam fé, mas na verdade elas estão colocando a sua confiança em sistema religioso, que não necessariamente ou quase nunca é a verdade divina. São costumes, né, como a gente já passou, já alguns já viram, né, ou quem não viu tá lá para quem quiser ver, sobre costumes criados por homens, né, que se tornaram grandes sistemas religiosos, e não vale a pena nem citar, porque são diversos, né? Acho que até se for citar, são vários, e as pessoas atribuem a sua confiança àquela denominação, ou àquele costume, que em nada ele tem respaldo nas escrituras, nenhuma orientação de Jesus, nem muito menos vinda, se não veio de Jesus, com certeza não vão estar nos apóstolos. Então, isso causa um movimento que é mais importante que a própria fé. A fé em Jesus ela fica sendo secundária, porque é mais importante você garantir que aquele ou outro político ganhe, ou garantir que aquela denominação seja mais importante que o outro. E isso aí são outras formas ideológicas, né, de idolatria.
E lá é Paulo bem colocando, né, aos romanos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, né? E adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, ou seja, está colocando de novo em pessoas, né, em sistemas, muito mais a confiança e a atenção do que, é, do que a Deus e a sua verdade, as suas leis e as boas novas de Jesus. Eu passei de maneira geral alguns 6 tipos, né, de idolatria, né, que dos estudos que eu tenho tentado buscar, entender e fazer esse comparativo. E eu separei uma parte que aprofunda um pouco mais nessa idolatria religiosa, que eu vejo que é algo muito preocupante hoje. Porque uma coisa são aqueles que dizem crer, né, em Jesus e na sua verdade, mas as suas práticas, olhando para onde estão situados, ou na religião, ou não, ou nos seus pensamentos, mas fazem totalmente é, ao contrário do que as escrituras elas orientam. Então, essas pessoas acabam colocando a denominação acima da verdade de Jesus. Então, eu fiz um outro consolidado aqui, bem mais específico, em cima da idolatria religiosa, né? Então, vamos lá. Idolatria de líderes religiosos, né? Eu já falei um pouquinho disso, mas como se manifesta? Qual a manifestação? Quando a devoção, lealdade e confiança de um membro da igreja são depositados de forma excessiva num pastor, num padre, ou um que se diz apóstolo, ou qualquer outra figura de autoridade religiosa, a ponto de suas palavras e ensinamentos serem considerados infalíveis e superiores à própria palavra de Deus. A dependência excessiva do líder para orientação espiritual pode levar à negligência da busca pessoal por Deus. Antes de eu entrar no princípio, acho que é muito explicativo isso, né? Quantos que a gente vê pregações, não necessariamente, não vou falar só da CCB, ao qual alguns de nós viemos, mas de outras denominações também, Assembleia, Presbiteriana, em geral tem tantas, Batista, isso aí que eu não estou falando especificamente da nome da placa, mas de pessoas que são mal intencionadas. Alguns é o próprio sistema que é mal intencionado, não são todos, mas alguns são pessoas especificamente que são mal intencionadas, que fazem com que a palavra dele exortada, que muitas das vezes não tem nenhum viés, ou não está vinculada a algo que foi ensinado pelos apóstolos, por Jesus, pelos profetas, por ninguém, mas ele coloca a revelação, a pregação, a exortação dele como sendo a própria voz de Deus, negligenciando ao que foi dado por Jesus e para os apóstolos, principalmente, né? Próprio Pedro, lá em suas cartas, né, se não me engano, na segunda carta aos Pedro, tem um texto lá que ele fala que chegaria o tempo onde das pessoas seriam feito comércio das igrejas, esses líderes, né, e aqui eu citei vários, eles deturpariam a palavra para poder enganar muitos. E como a devoção dessas pessoas está cega a líderes, a placas, essas coisas, elas não estão vendo a qual caminho elas estão indo, que é o da condenação. E a Bíblia ensina, agora que entra no princípio, que Cristo é o único cabeça, que está em Efésios, e que todos os homens são falhos, sem exceção, desde o mais aquele que está lá à frente da igreja, aquele que está à frente da igreja há pouquinho tempo, aquele que está na frente da igreja há 30, 40 anos, todos eles pecam, todos eles erram, todos eles são falhos. E que a orientação a nós, a todos aqueles que querem entender e se proteger da mentira, né, que é anunciada sem controle, cada vez mais propagada pelo advento da internet, essas pessoas precisam examinar tudo
Você tem que avaliar, entender e reter o que é bom. E não colocar a fé em homens, que é o que está em Jeremias. Porque lá também fala que o coração do homem ele é enganoso. Tem outras orientações que falam assim, examine a escritura. Porque se alguém lhes dá algum ensinamento diferente desse, é anátema. Ou seja, é maldito, não deve, então mas as pessoas, a irmandade, o povo, ela tem essa orientação de buscar entender, examinar, estar com outros irmãos, né, na demonstração do ensino ou igrejas sadias, né, que de fato ensinam as pessoas, não com o viés de encher templos, não com o viés de reconhecimento de líderes, de quem prega mais ou prega menos, mas com simples desejo e fato de anunciar a verdade de Jesus. Idolatria de doutrinas ou tradições, já falei um pouco. Quando uma doutrina específica, uma interpretação teológica, uma tradição eclesiástica se torna mais importante do que o relacionamento pessoal com Deus e os princípios fundamentais do Evangelho. Isso pode levar ao legalismo, à exclusão e à falta de amor, onde a letra da lei ou da doutrina mata o espírito. Ou seja, a lei, como está escrito, ela é santa, só que ela foi manipulada e a lei, através dela, o homem começou a entender o que é o pecado, porque somente através dela é que veio isso. Só que o legalismo humano criado em torno dela para se favorecer, ele afundou cada vez mais o ser humano no pecado, né? E hoje a gente vê, né, que a criação de muitas coisas que não são doutrinas bíblicas, né, são doutrinas humanas impostas por líderes para poder escravizar psicologicamente o povo, né, criando tradição é, quantos que levantavam, né? Eu mesmo já fiz isso no passado, porque é, a minha família serve a Deus há tanto tempo, na minha casa somos crentes há tanto tempo. Tá, mas e aí? De fato são crente mesmo? Será que a gente era crente mesmo? Será que a gente entendia Jesus de verdade? Será que a gente não estava atribuindo a nossa confiança a algumas doutrinas que não em nada são ensinadas por Jesus? E em vez de focar nas questões de fato, amor a Ele, a verdade e a questão espiritual, não como misticismo, ao qual a gente vê em diversos movimentos, né? Onde se busca as questões místicas, né? Eu quero ver é, o, eu quero ver aquele ali falar em língua, eu quero ver ele ser selado, eu quero ver o morto levantar, eu quero ver tal coisa. A busca pelas questões desses acontecimentos são importantes? São. Eles fortalecem a nossa fé? Fortalecem. Só que não é essa busca que Jesus orienta. Não é essa busca. Não é esse louvor, não é essa adoração. E isso é imposto hoje nas igrejas, né? A busca pela profecia, né? Sendo que é uma interpretação também extremamente errada, né, das igrejas atuais, na verdade algumas, que a profecia que vem atribuída ao profeta. O que os profetas pregavam, né? Até o último profeta, que foi João, o que eles pregavam? Eles pregavam arrependimento, a se voltar a Deus. Eles não faziam, o foco deles, não que não pudessem, mas o foco deles não estava em desvendar o segredo do seu coração. Ele estava pregando a vontade de Deus para que o povo voltasse a Deus para não para parar de adorar outros deuses, né? Se acertar, para que não ser punido olhando para um Velho Testamento, né? Porque Deus ele ele não ele é misericórdia, ele é infinito em misericórdia, mas ele não deixa passar batido, né? Assim colocando o pecado, a punição do pecado, né? E,
E aí Jesus, né, nessa parte de tradição, ele critica os fariseus, né, que colocaram as suas tradições acima do mandamento. E tanto que né, em um desses textos, né, ele fala, vocês não entram, né, porque vocês interpretam e o legalismo de vocês fazem do jeito que você quer, e impõem nos outros de maneira que eles também não conseguem entrar. E o amor a Deus é o próximo, é o maior, o amor a Deus ao próximo é o maior mandamento, né? Então, muitos buscam experiências espirituais, né, assim dizendo, né, experiências que fogem ao entendimento humano, mas negligenciam o amor ao próximo. Idolatria é templo, edifício, ritual, supervalorização de estrutura física da igreja, de rituais e cerimônias ao ponto de se acreditar que a presença de Deus está restrita a esse local ou que a salvação depende da participação em rituais específicos em vez de uma fé genuína e transformação e transformação do interior. Ou seja, eu vou na construção porque se eu indo na construção daquele templo, eu estou lá é, garantindo a minha salvação. Eu estou indo limpar a igreja, eu estou indo tocar, eu estou indo não sei o quê. Gente, irmandade, povo, quem tem ouvidos ouça, né? Não é isso, não é isso. Ah, esse lugar aqui ele é santo, essas paredes, esse, a forma de se fazer. Ah, não. Uns começam o culto, tem que começar o culto dizendo Deus seja louvado. Outros começam o culto orando. Outros têm que cantar tantos hinos, ou não pode chamar hino de hino, tem que chamar de louvor. Todas essas questões foram criadas, determinadas por homens e pessoas sem entender. Uma coisa é criar uma liturgia para que esteja uma ordem, isso é uma situação. A outra situação é dizer que essas questões são as verdadeiras e somente através desses tipos de liturgia criado é que se obtém a salvação. Isso é um absurdo, né? E Jesus ensina que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade, não estando limitado a templos, né? Pois quem lê esse texto, que ele é muito importante, né? Que ele estava falando que Jesus, acho que foi para, se eu não me engano, é para ela que ele se revelou primeiramente como Messias, e ela questiona ele falando assim, porque os judeus falam que deve se orar lá em Jerusalém, só que esse poço aqui, ele foi dado lá pelo pai Isaac, porque eles vêm dessa mesma linhagem, né, que são samaritanos. E aí ele fala assim, eles não sabem, né? Tanto os samaritanos quanto os judeus não sabem, porque não estão entendendo, eles não entendem, né? É isso que ele quer dizer. Porque quem louva a Deus, ele louva em espírito. E isso quer dizer, em qualquer lugar, em qualquer momento, não está vinculado a localização, ritual, forma, nada disso. Porque, como João disse, a verdadeira adoração vem do coração sincero, verdadeiro, inclinado ao Senhor Jesus. Idolatria de bênçãos materiais ou prosperidade. Quando o foco principal da fé se desvia da salvação, do crescimento espiritual e do serviço a Deus para a busca exclusiva de prosperidade financeira, saúde e sucesso material como prova de benção divina, a fé pode se tornar um meio para obter benefícios materiais, em vez de um fim em si mesma para glorificar a Deus. Isso aqui, dificilmente alguém, e eu já fiz isso, e não tenho problema nenhum em confessar isso, e muitos ainda fazem, e são diversos orientados ou pela doutrina ou da igreja, né, que faz com que o povo busque isso, né, a confirmação, não, se você foi aceito por Deus, se você está bem financeiramente, você foi aceito por Deus, tem a própria uma igreja, isso aqui tem que mencionar, por exemplo, a Igreja Universal, né? Se você está rico é Deus, se você está com um problema financeiro é o devorador, é o adversário, né? Se você está com problema de saúde é o adversário, é,
se você não tem sucesso. Então a prova de mostrar que Deus está na tua vida é você ter uma conta gorda, seus filhos saudáveis, o melhor carro do ano, um empresário, mas isso coloca as questões de salvação, arrependimento, amor, família de Jesus, o reino de Deus, como algo não importante. De novo, não que Deus não dê saúde, não que Deus não possa, para quem Ele bem quiser, dar condição financeira, mas não é isso. Mas fazer com que o seu momento ao qual você deveria estar levando um culto de adoração a Deus, as pessoas vão lá, bom, agora eu vim aqui, Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Tá, mas você não precisa de mim, você precisa de mim. Deus deve olhar assim, você precisa de mim, porque para fazer o seu bem, você ter uma vida maravilhosa aí na material, e as pessoas são orientadas a isso todo momento. E Jesus adverte contra a acumulação de tesouro na terra. E Paulo condenou aqueles que veem a piedade como fonte de lucro. Isso aí não precisa nem comentar, né? É uma forma de... muitos se justificam em fazer piedade, caridade, essas coisas, mas na verdade se aproveitam dos que são ignorantes, falta de conhecimento verdadeiro, né? Ou são muito simples, se aproveitam para enganar essas pessoas. Idolatria do ativismo ou obras. A crença de que a salvação, a aprovação de Deus é conquistada através de um grande volume de obras, ativismo social, serviços na igreja, em vez de ser um dom da graça de Deus mediante a fé. O foco excessivo nas obras pode levar ao orgulho espiritual ou ao esgotamento. Quantas pessoas hoje estão doentes, estão enfermas psicologicamente, quer dizer, mentalmente, porque depositaram acerca da sua vida a confiança e a busca de que Deus deveria fazer obras. Ah, Senhor, se tu me amas, faz isso na minha vida. Se tu me amas, faz aquilo outro na minha vida. Ou aqueles que adentraram em igrejas e, eu preciso trabalhar para essa denominação aqui, porque é assim que Deus vai fazer tal coisa para mim. E aí muitos pregaram mentira, fizeram promessas, e onde Deus não estava nisso, e não está nessas questões, né? E hoje essas pessoas estão esgotadas, sofrendo. Muitos vieram até a tirar as suas próprias vidas, né? E tiram o foco em, que é a fé em Deus, a fé em Jesus, e colocam fé na obra. Vendem que quantos mais obras você vê, ou buscar, ou trabalhar com as suas próprias mãos, eu estou trabalhando, estou fazendo, eu vou garantir minha salvação. E a gente já passou por isso, a gente sabe que passou por esses textos, né? A gente sabe que não é isso. E está aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, ou seja, somente a fé é possível salvar alguém através da fé em Jesus, que aí você recebe essa graça. Isso não vem de vós, não é algo nosso, não é o que a gente criou, inventou, poderia inventar ou criar, mas é algo recebido de Deus. Não vem de nenhuma ação, força, resultado, estudo nosso, né? Não vem de obras, justamente para que ninguém, porque é da natureza humana, se gloriar e levar a própria idolatria a si, né? Quando ela fala assim, Deus divide glória, e tem alguns momentos assim, esses já receberam a glória aqui na terra, ou seja, eles se fizeram ser idolatrados, né? E isso Deus também adverte e não aceita. E a idolatria da experiência espiritual, o sentimento, quando eu já comentei um pouco, né? Quando a fé é baseada primariamente em experiências emocionais, intensas, sinais prodígios, ou sentimentos, em vez de uma compreensão sólida da palavra de Deus e um relacionamento consistente com Ele. A ausência de sentir a presença, o tal famoso sentir a presença de Deus pode levar à dúvida ou à busca desesperada por novas experiências. Então as pessoas, eu entrei na igreja, não senti nada, não chorei, não falei língua. E
Tá, mas é isso que é importante? É você entrar na igreja e chorar? É sentir? Mas entra e sai, recebe uma promessa a qual não foi Deus que fez e nunca vai cumprir? Mas você alimenta aquele sentimento, aquele desejo, e aí também cai nas situações de esgotamento, de sentimento de ter sido enganado, né? Eu acho que eu não fiz necessário. Você não recebeu aquela promessa porque. Eu acho porque eu não fiz certo, né? Eu acho que eu não orei como eu deveria, né? Eu não orei de madrugada, né? Que é outra coisa que foi inventada de uma interpretação errada da Bíblia, né? E, e aí as pessoas buscam essas questões. Agora eu preciso ver isso, eu já vi isso, agora eu preciso ver um, um paralítico andar, agora eu preciso ver prodígio, não, em vez de buscar de fato entender Deus e buscar esse relacionamento consistente com a verdade. E a fé verdadeira é andar por fé e não por vista, né? Não pelo que você quer ver, buscar, né? Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. A crença que Deus pode fazer essas coisas, com certeza, a gente tem diversos exemplos bíblicos e já viu citações de obras e milagres e prodígios que o Senhor faz e sempre vai ser capaz de fazer. Mas não é essa busca que a gente tem que ter, não é essa busca que as pessoas têm que ter, não é essa busca que nós devemos orientar as pessoas, e muito menos essa busca ao qual as igrejas deveriam incentivar a irmandade a ter, mas buscarem ter uma compreensão sobre o que o Senhor Jesus queria ensinar, do que ele veio fazer, em qual graça estamos e o que nos cabe, né, como filhos e alguns buscando ser servos, né, de fazer a vontade do Evangelho, mas hoje é o contrário. E tudo isso é idolatria. E de uma forma geral, né, já passando por esses textos e chegando numa conclusão, né, a Bíblia ela ensina que a idolatria é uma questão do coração, né? É sobre onde você coloca a sua confiança, a sua adoração, né? No geral, de forma geral, sobre tudo que passamos, né, religioso ou não, é onde você coloca a sua adoração, sua esperança, a sua prioridade da tua vida, prioridade do seu tempo, né? E se alguém ocupa o lugar que deveria ser exclusivo de Deus, então isso se torna um ídolo. Então, ou seja, muitos falam assim: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo é, de, de ler as escrituras, eu não tenho tempo de sentar com os meus filhos e falar de um Deus soberano que criou os céus e a terra e criou o homem, sua imagem e semelhança, e que separou o mar e que fez Gideão vencer uma guerra que aos nossos olhos seria impossível e fez com que Davi, um menino, um rapaz franzino, venceu o gigante. Não, eu não tenho tempo disso, né? Mas será que a gente não tem tempo ou a gente está empregando o nosso tempo a outras coisas? Nem sempre a gente está, de fato, totalmente atarefado com questões do trabalho, emprego, escola, né? Vamos se dizer que nesses momentos, algumas vezes a gente se dispersa, né? Não tem como estar 100% como a gente gostaria, alguns gostariam de estar em reverência. Mas e quando não estamos? Né? Eu fiz algumas imagens, né? Você vê de exemplos ao qual onde alguns dizem que não tem tempo, mas elevam a busca pelo prazer, pela realização, pelo demonstrar que está bem, ou simplesmente buscar se distrair. Por que a gente não busca se achegar a Deus, a ler, a orientar nossas famílias, filhos, esposas e maridos, amigos, falar desse Deus, desse Senhor Jesus, né? Mas muitas das vezes, a gente prefere
buscar outra coisa, né? E ainda assim a gente gosta de bater no peito e se dizer crente. Então é uma reflexão, né? Como alguns sabem, né, alguns que me conhecem, eu tive, pela misericórdia de Deus, o privilégio de gerir equipes em algumas empresas e às vezes fazendo uma reflexão, né? Não de questões religiosas, mas sobre preocupado, né? Até por conta da pandemia na época de como seria a vida dessas pessoas agora na convivência familiar, porque muitos deles estudaram e cresceram com a expectativa de ir para uma empresa, trabalhar, né, e voltar no final do dia, né? Acho que a humanidade ela não estava preparada, né, ou ela foi despreparada de ter uma convivência familiar por conta dos trabalhos, né? E muitos, ao chegar nessa situação, não conseguiram lidar com isso. É, e aí eu falava assim, pessoal, não faz um exercício, fica sem o Facebook, fica sem o Instagram. O que que dói mais, né? E as pessoas muitos ao observar, né, e os celulares, né, tem como a gente ver o quanto tempo de a gente está desprendendo do nosso tempo mesmo, que é algo extremamente caro, né? E muitos não entendem isso, mas algo caro é qual não se não se recupera, estamos desprendendo tempo em coisas supérfluas, né? Agora falando principalmente daqueles que se dizem, né, ou dizem ser crentes, eles perdem tempo com coisas supérfluas. Não estou falando também que não devemos sair, passear, não é isso, não é isso. Mas tem que ter um controle, tem que ter tem que ser balanceado e não da forma que nós temos visto e cada vez mais a mídia e a tecnologia criando faz, de maneira que as pessoas se fiquem reféns, escravas disso. Então essa imagem aqui é justamente para gerar uma reflexão aonde nós estamos empenhando e colocando o nosso tempo, né? Que deveria ser é, se a gente ama tanto uma pessoa e gostaria de estar com ela o tempo todo, ou agradar ela, Deus não é soberano sobre todas essas coisas? Quando um pouquinho de tempo que a gente que a gente tem, não é o tempo de sobra eu vou fazer isso para Deus. Não, para Deus é as primícias. Devemos trabalhar, estudar, tudo isso, mas esse tempo aqui eu poderia estar fazendo tal coisa, ou tentando conhecer um pouco mais de Deus, orando, pedindo intercessão por meus irmãos, amigos, ou por aqueles que ainda não conhecem esse Deus. Tem tantas, vou dizer assim, funções para esse corpo, atividades, mas muitos estão cegos e preferindo se distrair com as coisas do mundo. Que eu peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor tenha misericórdia de muitos, do seu povo, para não se deixar ou parar com alguns hábitos a qual estão levando para um caminho de destruição. E a advertência bíblica contra a idolatria é apenas uma lista de proibição, né? Não é apenas uma lista, né, de proibição, mas um convite a um relacionamento exclusivo, como eu estou falando, e profundo com o Criador, reconhecendo que somente Ele é digno de toda a glória e adoração. Amém. Então, é uma reflexão que eu trouxe, é um estudo, não vou dizer que ele é aprofundado, porque tem como se aprofundar muito mais nessas coisas, nas coisas de Deus, olhando para as Escrituras, mas é um consolidado que eu fiz com desejo de orientar, de abrir os olhos e, e gostaria que aquele que o Senhor der de assistir esse pequeno vídeo, né, que ele possa entrar nas mentes, né, e posteriormente no coração e mudar, né, gerar consciência, gerar desejo e principalmente negar o pecado, né? Se estiver fazendo algo
que está indo contra Deus, que está ofendendo o nosso Deus, né, o nosso Senhor, que mediante a isso essa pessoa possa tomar consciência, né, esse nosso irmão. É o que eu desejo, né, e oro a Deus por isso. Então agradeço a todos, né, agradeço a Deus por poder ter me ajudado a fazer mais esse consolidado. Espero que Deus ajude a cada um, entre na vida de cada um, dos filhos, família, emprego, escola, onde, onde alguém estiver agora falando, Senhor, mas é tão difícil, começa a depositar, mediante a isso, a sua confiança em Deus e não mais nos recursos que essa vida tem criado para poder desviar o nosso foco, né? Mas coloca a tua confiança, a tua fé verdadeira no Senhor Jesus, no qual Ele tem poder de, de aniquilar tudo. Ele tem o poder de colocar em você, em cada um de nós, a consciência e ou também a consciência de suportar também, né? Então eu peço a Deus, no nome do Senhor Jesus, que esse vídeo ele possa gerar uma transformação na vida de vocês, na minha vida, na família de vocês, na minha família e tantos outros. Agradeço a Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês. Fiquem com Deus.